E aí, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo de direito penal e hoje eu quero falar com vocês sobre o lugar do crime, disposto no artigo 6º do Código Penal. Vamos à leitura do artigo. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Pessoal, são várias as teorias que os doutrinadores desenvolveram para estudar sobre o lugar do crime, mas nós devemos saber sobre as três mais importantes: a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria mista ou da ubiquidade. A teoria da atividade diz que considera-se o crime praticado no momento da ação ou omissão. A teoria do resultado diz que considera-se o crime praticado no momento em que se produz o resultado. E a teoria mista ou da ubiquidade diz que considera-se o crime praticado no momento da ação ou do resultado. Então, a teoria mista ou da ubiquidade é uma mistura, é uma junção entre a teoria da atividade e a teoria do resultado. Em relação ao artigo 6º, do que fala lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria mista ou da ubiquidade. Pessoal, qual a importância em estudar sobre o lugar do crime? É importante, pessoal, porque fala sobre a territorialidade, sobre qual lei penal deve ser aplicada, sobre a aplicação adequada da lei penal. Em regra, nós sabemos que os crimes praticados no Brasil aplica-se a lei brasileira, mas como toda regra tem exceção, ainda mais quando se fala em lugar do crime, nós devemos estudar sobre crimes à distância ou de espaço máximo, que compreende crimes praticados entre países diferentes. A ação ocorre em um país e o resultado ocorre em outro país. Olha só um exemplo clássico que vários livros de direito penal traz: Paraguai e Brasil. Então, o paraguaio ele envia uma carta-bomba aqui para o Brasil. A carta chega no Brasil, o brasileiro abre a carta puff, explode. Então, o momento da ação, momento em que o paraguaio enviou a carta. Momento do resultado, no momento em que a carta explodiu aqui no Brasil. Então, qual é a importância de se aplicar a teoria mista ou da ubiquidade nesse caso, enquanto aplicação da lei penal? Veja bem, se o Paraguai tivesse adotado a teoria do resultado, o agente ficaria impune. Por quê? Porque foi no Paraguai que aconteceu a ação. E se o Brasil tivesse adotado somente a teoria da atividade, ele também ficaria impune. Por quê? Porque foi no Brasil que aconteceu o resultado. Então, pessoal, neste caso, ele vai responder pela ação pela lei paraguaia, enquanto o resultado é pela lei brasileira. Tá legal? Agora, pessoal, presta atenção para o seguinte, pode ser uma pegadinha aí. O artigo 6º do Código Penal, ele fala sobre os crimes à distância, que compreende crimes entre países diferentes. E o artigo do Código de Processo Penal, ele fala sobre a aplicação da lei penal enquanto competência, mas de crimes plurilocais. O que significa crimes plurilocais? Crimes praticados dentro do mesmo país, porém em comarcas diferentes. Então, a aplicação do artigo 6º do Código Penal é diferente da aplicação da lei em relação ao Código de Processo Penal do artigo 70. Olha em relação à teoria também, porque olha só o que fala o artigo 70 do Código de Processo Penal. Ele diz o seguinte, da competência pelo lugar da infração. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Pessoal, vamos dar como exemplo, neste caso aqui do Código de Processo Penal, o mesmo exemplo da carta-bomba. Então, eu envio uma carta-bomba aqui de Tupã para Marília. A carta explode lá em Marília. A ação aqui, em Tupã. O resultado lá em Marília. Então, em regra, de acordo com o Código de Processo Penal do artigo 70, a comarca responsável, competente para aplicar a lei é a comarca de Marília. Tá? Então, competência aplicação da lei penal do artigo 6º
é completamente diferente da aplicação da lei do Código de Processo Penal do artigo 70. Isso pode ser uma pegadinha. Pessoal, em relação à teoria aplicada no Código de Processo Penal, a teoria do resultado, em regra, porque também tem exceção. Vamos imaginar a seguinte situação. Exapit cheia, lotada, muita gente, chega o bacana lá e prega a bala no outro lá na frente de todo mundo, muita gente vê, todo mundo vê detalhes de como aconteceu. Aí esse cara é levado para Marília, o rapaz baleado é levado para Marília e morre lá, certo? Em regra, ele seria a competência lá de Marília. Mas a exceção é a seguinte, considerando que o fato aconteceu aqui em Tupã, a maioria das testemunhas estão aqui em Tupã, as pessoas viram aqui em Tupã como aconteceu, como o cara chegou, como o cara tirou. Então não tem necessidade de deslocar a competência para a comarca de Marília. Então, neste caso, o Código de Processo Penal, ele adota a teoria da atividade, no momento da ação, porque fica muito mais fácil julgar o caso aqui, decidir o caso aqui, em relação ao maior número de provas. Beleza? Crimes da Lei 9.099, crimes falimentares, atos infracionais também são exceção do Código de Processo Penal em relação à competência, que se adota a teoria da atividade. Mas, pessoal, presta atenção no seguinte, para não confundir a cabeça de vocês, guarda da seguinte forma. O artigo 6º do Código Penal, aplicação da lei penal, crimes entre países diferentes, certo? Se utiliza a teoria da ubiquidade ou mista. Em relação ao Código de Processo Penal, artigo 70, a teoria do resultado. Beleza? Pessoal, a aplicação da lei penal do Código Penal do artigo 6º é completamente diferente da aplicação da lei do Código de Processo Penal do artigo 70. Beleza? Um único artigo, simples, mas vocês viram a quantidade de informações que se extrai de um único artigo. Isso pode ser objeto de perguntas de OAB, concurso da polícia. Então, daqui pode se extrair várias questões. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer sugestão, opinião, crítica, deixem aí nos comentários. Compartilhem o vídeo, curtam o vídeo, ajude a divulgar o vídeo, beleza? E eu vou sempre gravar vídeo aqui para tentar ajudar vocês a tirar alguma dúvida aí. Valeu? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.